Hoje vamos falar sobre um tema que vem dominando todos os encontros de liderança e as caixas de entrada: a inteligência artificial e seus impactos no marketing B2B. Fica comigo que eu garanto que eu vou trazer alguns pontos de reflexão sobre essa tecnologia que promete alterar muitas coisas. Mas será mesmo? Meu nome é Marcelo Fernandes, eu tenho 27 anos de experiência em marketing B2B, trabalhando em grandes empresas multinacionais, em projetos pela América Latina e pelo mundo. Esse vídeo, ele não é para demonizar ou celebrar a IA, mas para a gente entender juntos quais são os impactos reais que a IA vai trazer para o marketing B2B e para nós, profissionais da área. Não importa o tamanho da sua empresa, esse vídeo é um vídeo relevante para você. O que a IA substitui, o que ela amplifica, que riscos ela cria e como nós podemos usar essa tecnologia sem perder o que nos faz mais estratégicos. Se você trabalha com clientes complexos ou menos complexos, ciclos de venda longos, negociações que dependem de confiança e contexto, esse vídeo seguramente é para você. A IA, ela não vai substituir as pessoas, mas substituir tarefas. E quem só faz tarefas repetitivas pode sim estar com um problema. A primeira pergunta é óbvia: quais funções do marketing são mais impactadas pela IA? A resposta curta: tarefas repetitivas, roteirizadas e com alto volume são as primeiras candidatas. Pense em automação de campanhas, geração inicial de copies, segmentação básica com modelos prontos, relatórios de performance padronizados e criação de versões múltiplas de anúncios. A IA, ela acelera a produção e o teste AB, por exemplo, em escala. Isso é real e poderoso. Até aquele roteiro inicial do seu evento pode ser criado com inteligência artificial. Só que existe um outro lado: tarefas de pesquisa e curadoria. A IA, ela recolhe dados, ela resume relatórios, ela gera insights iniciais que antes consumiam horas do tempo dos times. Isso libera tempo, obviamente, quando bem usado, para atividades de maior valor. Porém, atenção, o que é automatizável tende a ser padronizado. E aí que aparece um risco estratégico que eu vou descrever ao longo desse vídeo: a padronização do discurso comercial e do diferencial de marca. A pergunta que todo gestor tem: vão sobrar pessoas? A resposta não é binária. Em geral, tarefas que basicamente transcodificam informação, como, por exemplo, transformar especificações técnicas em posts, gerar dezenas de versões de e-mail marketing, fazer triagem inicial de leads, pode ser parcialmente substituídos pela IA, sim, ou reconfigurados. Mas isso não significa que haverá menos trabalho estratégico. Haverá um trabalho certamente diferente. No B2B, onde relacionamentos, negociação política interna dos clientes e a construção de confiança contam tanto quanto o produto, o perfil profissional muda. Menos redator de massa, mais curador de valor, estrategista de contas, especialista em integração entre clientes e soluções. Ou seja, haverá realocação e requalificação, e quem liderar esse processo sai na frente. Por exemplo, ao longo de toda a minha carreira, eu sempre tive uma interação grande com os nossos clientes. Eu sempre visitei clientes junto com vendedores, ou desenvolvi projetos que contavam com esses clientes, com a participação deles. Sem contar, obviamente, uma grande quantidade de apresentações em reuniões e eventos para clientes, onde eu representava a empresa. Mas por que eu estou falando isso? Porque os insights e percepções que são gerados a partir dessa conexão são muito importantes para entender a realidade e os desafios de cada cliente. Nenhum sistema de IA poderá te trazer informações direto da fonte, com a priorização dos pontos mais importantes de cada cliente. Lembre-se, uma das principais tendências agora é a personalização, e isso vai seguir adiante nos próximos anos. O maior risco agora é a padronização. Quando todo mundo usa IA, tudo começa a soar igual. Aqui está um ponto crítico: IA aprende com o que existe online. Se toda a indústria começar a usar as mesmas fontes, os mesmos prompts e as mesmas receitas, o output, o resultado disso, tende a convergir. E isso cria dois efeitos muito perigosos. O primeiro é a padronização da proposição de valor. Cada vez mais materiais soam parecidos. Insights são superficiais, os frameworks reciclados, as promessas genéricas. Para um comprador B2B, para as pessoas que fazem aquela compra e que pesquisam fornecedores, isso reduz a capacidade de distinguir quem tem diferencial real. E lembre-se, 70% dos finalistas de um processo comercial
são eliminados sem nem mesmo saber sobre a oportunidade. Segundo, a ilusão de diferenciação. Profissionais que não conhecem profundamente o mercado podem confiar no conteúdo gerado pela IA achando que aquilo está gerando vantagem, que aquilo é ótimo. Se você não está próximo à área de vendas e nunca visita um cliente, esse efeito poderá ser ainda maior. Na verdade, existe o risco de acreditar que há diferenciação, quando na prática tudo está alinhado no mesmo tom. Isso leva a decisões comerciais erradas e erosão da marca no médio prazo. Ainda mais se a sua empresa está focada apenas na geração de leads, sem se preocupar com a sua marca, uma tendência muito grande hoje. Lembre-se da importância de criar uma estratégia que considere sua construção de marca tanto quanto a geração de demanda. Existe outro fator muito importante também, a questão da originalidade do seu conteúdo ou dos direitos autorais. Muitas empresas hoje, elas nem querem usar algumas ferramentas de IA e não permitem que os funcionários usem, exatamente para protegerem a sua propriedade intelectual. Fique atento com esse tema. Antes de eu continuar, deixa aqui seu like para ajudar o canal. Eu estou começando esse canal novo e será muito importante você curtir esse vídeo para me ajudar também a fazer esse conteúdo chegar às outras pessoas interessadas nesse tema. No B2B, vender é, acima de tudo, relacionamento. Entender as pessoas, as políticas internas, as prioridades conflitantes, o que pesa na hora da aprovação do orçamento, os comitês de compras escondidos, um tema também super importante. Essas arestas comportamentais, políticas e emocionais não se traduzem bem em prompts. A inteligência artificial, ela é muito boa para gerar argumentos, para modelar cenários, para te ajudar naquele processo inicial, produzir alguns materiais. Mas a conversa humana, a negociação, a confiança construída em reuniões, cafés, workshops presenciais, essa sim continua insubstituível. Talvez seja por isso que os eventos corporativos cada vez retomam força, virando o centro da estratégia de muitas empresas. O digital é mais ou menos importante dependendo dos clientes que são seu público-alvo. Mas relacionamento na área B2B é, como todos sabem, fundamental. Isso não é romantismo. É eficiência comercial. Em contas complexas, por exemplo, 70% do valor está nas decisões internas que não aparecem nas RFPs. Quem negligencia isso aposta tudo em automação e certamente tem uma alta chance de perder. Eu quero aqui introduzir duas formas de pensar a criação de conteúdo, a dialética e não dialética. Mas o que é isso? O que marketing tem a ver com dialética? O pensamento não dialético, ele busca respostas rápidas. Tem um problema e eu tenho uma solução. Ele é ótimo para volumes e para gerar materiais diretos. A IA é muito eficiente nisso. O pensamento dialético, ele busca contradições, conflitos e síntese. Ele pergunta: qual é a ideia? Qual é o contrário dessa ideia? Faz o advogado do diabo. E qual é a conclusão? Vale a pena fazer isso? Esse pensamento exige enfrentamento de ambiguidade, testes humanos o tempo todo. E o que mais nós temos nas empresas hoje em dia são exatamente ambientes com muita ambiguidade. Então é super importante. Muitos conteúdos gerados pela inteligência artificial são não dialéticos, por padrão. Produzem uma narrativa clara, linear e confortável. A narrativa é tão confortável ao cérebro humano que tudo parece ser perfeito, sem falhas. Você já deve ter experimentado isso. O risco é perder a capacidade de provocar reflexão profunda. Só que no B2B, é isso que gera autoridade e diferenciação. Lembra do Thought Leadership? Então, a pergunta prática: como inserimos processos dialéticos no uso da IA? A resposta: interação humana, debate interno, testes contrafactuais, revisão por especialistas que desafiam o resultado da IA. Por exemplo, certa vez eu decidi testar a IA como ferramenta de inteligência de mercado para verificar o quanto era possível usar as informações para desenvolver um plano personalizado de marketing para um cliente, o famoso ABM, Marketing Focado em Conta. Eu pedi um levantamento dos principais executivos e pontos estratégicos dessa empresa, desse cliente. Era um cliente do segmento farmacêutico. Realmente foi impressionante a velocidade, a gente sabe como é rápido, com que eu recebi o resumo desses itens. O nome dos executivos, a parte toda estratégica. Apesar de desses itens parecerem lógicos e precisos, eu não sou um especialista nessa indústria, na área farmacêutica. Eu resolvi então testar o conceito fazendo as mesmas perguntas sobre a empresa que eu trabalhava, que eu tinha conhecimento da realidade. Assim, eu teria como contestar o nível de informação e a precisão daquela informação, porque eu conhecia a realidade do ponto de vista interno daquela empresa. O resultado, ele me surpreendeu. Lógico,
pontual e trazendo desafios. No entanto, os desafios, embora na direção correta, eles eram genéricos da indústria específica, colocados como os principais elementos estratégicos da empresa. Minha análise mostrou que havia diversos pontos, embora parecessem muito lógicos, que eram apenas tendências genéricas da indústria. Ou seja, se eu usasse essa informação para gerar um plano genérico, será que ele teria o diferencial necessário? Muito provavelmente não. Resolver rápido com inteligência artificial pode custar a sua memória coletiva. O estudo do MIT mostra isso. Um estudo recente, publicado pelo MIT, comparou dois times que foram formados para resolver um determinado problema. Um usando inteligência artificial e o outro não. O time que usava IA resolveu em 2 horas o desafio. Já o outro demorou o dia todo para resolver. Uma semana depois, esses dois times voltaram para resolver o problema, ambos sem usar a IA. O resultado é que o time que tinha resolvido rapidamente não lembrava da solução do problema. Já o outro se lembrava porque tinha aprendido, passou pela experiência. Isso está afetando a capacidade cognitiva das equipes. Equipes que resolvem problemas apenas com IA podem ser rápidas, mas tendem a reter menos aprendizado do que equipes que resolvem sem ela. Isso implica duas coisas. Primeiro, eficiência de curto prazo versus retenção de longo prazo. A IA entrega a solução rápida, obviamente. O processo humano que passa por erros e acertos gera memória coletiva. Sem isso não há aprendizado. Segundo, a habilidade de resolver novos problemas depende de ter internalizado os processos. É assim que é o aprendizado, não apenas de uma das ferramentas. Se um time fica dependente de soluções prontas, a sua capacidade de diagnóstico real se atrofia. Na prática, isso significa que times que usam IA sem reflexões e sem desafios humanos regulares podem perder a capacidade cognitiva para entender os problemas complexos e reais do cliente. E o resultado? Conteúdo cada vez mais superficial e menos eficaz em gerar mudança. Agora, pense nisso na perspectiva do seu cliente, provavelmente bombardeado com milhares de tentativas de capturar sua atenção. Será que o conteúdo padronizado irá criar realmente o diferencial que você espera? Talvez as experiências pessoais tenham mais força para construir uma memória positiva no seu público-alvo do que simplesmente gerar conteúdo padronizado. O famoso psiquiatra Dr. Augusto Cury fala sobre a mente acelerada, exposição massiva a informações que o cérebro não consegue assimilar adequadamente, gerando perda de foco e memória. A facilidade de gerar conteúdo em escala com IA alimenta exatamente essa aceleração, tanto para produtores como para consumidores de conteúdo. Para as marcas, isso pode ter duas implicações possíveis. Produzir mais não necessariamente gera mais atenção, às vezes só gera ruído. O público B2B pode esquecer mais rápido o que viu, a retenção das mensagens cai e a diferença entre ser visto e ser lembrado aumenta. A resposta não é reduzir o uso da tecnologia, mas usar IA para produzir menos mensagens mais profundas, baseadas em insights exclusivos e em provas de caso. E priorizar canais que permitam a interação e retenção, como por exemplo workshops, eventos, encontros executivos, onde a experiência vai ficar para o cliente. A IA, como um exoesqueleto, acelere, mas não entregue seu raciocínio. Agora, o lado prático. Como usar IA sem cair nas armadilhas. IA como amplificadora, não como autoridade final. Use-a para rascunhos, sumarização e modelagem, mas sempre revise com especialistas que conheçam o cliente e o contexto desse cliente. Incorpore processos dialéticos. Lembra da contradição? Faça debates internos, onde a solução é gerada pela IA, onde você debate isso e confronta com contradições e cenários externos ou extremos. Treine o time para gerar prompts de qualidade. Prompt Engineering, ou engenharia do prompt, é competência, mas mais importante é o conhecimento do cliente que alimenta o prompt. Blinde a diferenciação com prova. Use casos, estudos e métricas concretas. Não fique só em conteúdo explicativo. Use IA para personalização em escala, mas com camadas humanas. Por exemplo, rascunhar um e-mail personalizado com IA e sempre ter um executivo ou alguém da equipe revisando e ajustando o tom e as prioridades. Preserve os espaços de trabalho sem uso da inteligência artificial. Muito bem,
Espero que esse conteúdo tenha sido útil para as decisões estratégicas sobre como utilizar a inteligência artificial sem perder a sensibilidade da realidade dos clientes, construindo assim o seu diferencial, o diferencial da sua empresa. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de compartilhar com seus colegas. Vai me ajudar a divulgar o canal e a crescer mais a nossa audiência. Eu fico por aqui, até a próxima!